Oi, gente, boa noite. A gente está começando mais um episódio do Papo Fera e hoje a gente está com um convidado muito especial, Dr. Marco Rocha, mais conhecido como Professor Marco. Ele é um ex-professor do nosso colégio e hoje um docente da Unesp. Tudo bom, Marco? Saudade que eu tava de você, cara. Oi, pessoal, tudo bem? Pra mim é um prazer estar aqui. Esse convite pra mim foi uma honra. Fiquei muito feliz quando eu recebi. Eu não pensei duas vezes pra pegar o carro, pegar a viagem e vir aqui visitar vocês e participar disso. Então, fazer aqui a primeira pergunta pra você. Como que você teve esse sonho, essa vocação de ser professor? Você falou a palavra certa, na verdade é vocação, porque eu nunca quis ser professor. Minha mãe, ela era professora, eu acompanhava o dia a dia dela. Minha mãe deu aula pra mim, ela foi professora de português, de gramática. E eu odiava ser professor. Eu falei pra mim, nunca vou ser professor na minha vida. Tanto é que a minha primeira formação foi em engenharia. Eu escolhi engenharia justamente para fugir da carreira de docente. Só que quando é um chamado, né, quando é uma vocação, não tem muito como você fugir. No terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer mentoria e eu ajudava alunos anteriores, né, os meus bichos, a estudar. E eu gostava muito disso. E todos os meus colegas falaram, nossa, Marcos, você explica muito bem. A gente gosta muito do jeito que você explica e tudo mais. E isso ficou na minha cabeça, mas até então nada. Aí no quarto ano de faculdade de engenharia, eu fui trabalhar, né, fui estagiar, mudei para São Paulo e fui trabalhar numa empresa. Dentro dessa empresa eu falei, cara, isso aqui não é para mim, eu vou seguir minha carreira de professor e voltei para Bauru e fui fazer mestrado. Fiz mestrado, doutorado e, por curiosidade, eu também nunca quis dar aula para ensino médio. Minha formação sempre foi para ensino superior. Em 2022, eu acho, 2021, eu recebi um convite para dar aula no ensino médio. Foi do Eduardo Cocreme, né, que era professor aqui também. Ele falou, Marco, tem uma vaga de professor de matemática aqui no ano, você não quer pegar? E eu falei, cara, vamos, né? E eu acabei amando, né? Me realizei totalmente, e aí me formei em matemática depois disso. Mas foi mais uma vocação, eu nunca quis ser professor. A profissão que me escolheu e hoje eu sou o mais realizado possível. Legal. Que legal. E o que levou você a escolher matemática? Cara, é algo que eu sempre disse pra vocês enquanto aula, né? Todo mundo fala que matemática é a matéria mais difícil, é muito difícil aprender, porque, meu Deus, tem um monte de conta, e eu sou totalmente o oposto. Eu acho matemática muito fácil. Uma vez que você entende, é uma receita de bolo, é só você replicar. É diferente, por exemplo, de, sei lá, sociologia, filosofia, história, onde tem diversas opiniões, diversas coisas que são certas e erradas, dependendo da análise, dependendo do pensador. E a matemática ou é certo ou não é certo, não tem um meio termo, ou é aquilo ou não é aquilo. E eu sempre gostei de matemática por causa disso, meu cérebro funciona na parte padronizada, né? E eu escolher matemática foi da minha facilidade com exatas. Eu sempre gostei muito de exatas, tive muita facilidade com exatas, e eu sempre tive muito ranço das pessoas que não, matemática é muito difícil, a matéria é mais difícil, meu Deus, que medo de matemática, eu tenho pavor de matemática, e foi a minha escolha para tentar mudar essa visão também. Sim. Então, já aproveitando que você estava falando aí que matemática é isso, ponto. Vamos aqui para o que é certo no nosso podcast, que todo convidado recebe aqui. Sim. Nossa tradicional, né, caneca do Papo Fera Podcast. Então aqui, ó, para você, meu lindão. Muito obrigado, agradeço. Para mim é um prazer mais uma vez. O presente está aqui com vocês. Você tá com sede? Que hoje você vai pouquinho. falar bastante. Então, Estou um pouquinho. já pode ir abrindo aí. Se alguém puder servir a água por Quem servirá, gente? Quem será? É isso aí. Oh. Obrigado, viu? Cuidado. Obrigada, Nicolas. Muito obrigado. Beleza, então, a gente estava conversando um pouco antes do podcast começar e você falou pra gente que você sempre foi um pouco tímido, correto? Então, como foi essa sensação de dar a sua primeira aula? Você lembra como foi? Foi horrível. Foi totalmente horrível. Eu lembro que nessa mudança que eu tava lá com engenharia, eu falei, isso aqui não é pra mim, vou voltar pra dar aula e tudo mais. E aí
envolve coisas financeiras, né? Eu tinha um salário bom como engenheiro e eu decidi largar tudo para tentar a carreira como professor, que é uma carreira um pouquinho mais complexa, né, no nosso país. E quando eu liguei para meus pais para contar isso, meu pai virou para mim e falou: Marco, como é que você vai dar aula se você não sabe nem falar? Né? Isso me marcou bastante do ponto de vista ruim. Falei, poxa, nem meu pai acredita em mim. Porque eu era realmente muito tímido, né? Mas aí, quando a gente passa por adversidade, né, a gente tem dois caminhos. Ou a gente usa como muleta essa adversidade, ou a gente usa como impulso. E eu sempre quis usar como impulso. Eu vou provar para todo mundo que eu vou ser um bom professor. Só que, né, fui lá, peguei minha primeira aula, foi na Unesp, foi em 2017, foi em matéria de circuitos digitais, que hoje é a minha matéria, né, como professor assistente. E eu lembro que a aula era de sexta-feira, às 8 da manhã. Eu cheguei na Unesp, a Unesp ela fica aberta, né? Ela é pública. Eu cheguei na Unesp às 3 da manhã, fiquei na sala treinando minha aula das 3 às 8, igual um maluco, de tão nervoso que eu tava. E quando começou a entrar os alunos, né? Eram 60 alunos, eu lembro que a minha voz travou, eu embarguei, assim, não conseguia falar. Surgiram várias manchas vermelhas na minha pele, assim, eu não consegui dar aula. Então foi uma experiência horrível. Só que é aquilo, né? Eu gostava muito de ensinar, eu sabia que eu ia conseguir, eu tinha didática, eu ia conseguir me fazer ser escutado. E quando a gente escolhe uma profissão, nem sempre tudo que a gente passa é bom, né? A gente é pronto para tudo. Tem coisa que a gente é bom, tem coisa que a gente precisa melhorar. E eu falei, bom, preciso me soltar mais. E essa primeira experiência foi péssima nesse sentido, mas também me serviu de motivação. Falei, bom, eu preciso me soltar mais, eu preciso ser mais claro, menos vergonhoso. E foi aonde eu fui fazer, obrigado, um curso de teatro, para poder me soltar. Eu odiava todos os dias que eu estava lá, mas me fez ter menos vergonha. Por exemplo, aqui hoje estou morrendo de vergonha. Tava conversando parece, com vocês, antes de a gente começar, né? Foi pedido pro Fumagalli para gravar um story falando que a gente já tava no começo. Eu não vou entrar junto porque eu tenho muita vergonha. Eu sou muito tímido, naturalmente. Sim. Mas essa timidez, ela é da minha essência, ela é da minha característica, só que a gente precisa superar coisas ruins para tentar ser um bom profissional. Então, minha primeira experiência de aula foi horrível, mas hoje eu sei, e aí, né, muitos de vocês falam, o Marco é arrogante, blá, 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 blá. Mas hoje eu sei dentro de mim que a minha aula é maravilhosa. Hoje eu saio de cada aula e falo, pô, minha aula foi excelente. Então, óbvio que foi uma construção aí de quase 10 anos. Sim. Certeza. E falando em aula, hoje, para você, qual que é a importância da universidade para a sociedade? Cara, a universidade, ela cumpre um papel fundamental em qualquer nação, em qualquer estado, né? Se a gente for pegar qualquer país aí desenvolvido, o maior expoente desse país é a educação. Se a gente for pegar a China só é o que é hoje pelo investimento dela nas universidades, nos professores, nos docentes e na formação. Se a gente for pegar os Estados Unidos, é a mesma coisa. Os Estados Unidos só se tornou grande partindo das universidades e dentro de todos os outros grandes centros. Então, a universidade, para um estado, ela tem papel fundamental porque ela forma pessoas capacitadas e bem capacitadas para entrar no mercado de trabalho e fazer a economia girar. Esse é um primeiro ponto da importância da universidade na sociedade. E no nosso país, a universidade ela cumpre também um outro papel social, e aí pura e simplesmente social, que é a questão da inserção de pessoas que não têm tanta condição financeira de fazer um ensino básico bom. Então, ela fornece para pessoas que não têm essa condição a chance de estudar numa universidade conceituada, uma universidade de renome, com docentes capacitados, e faz o papel de mudança, tornando a vida daquela pessoa e daquela família muito boa. E o terceiro ponto que a universidade cumpre para a sociedade está na formação individual de cada pessoa, né? Eu era uma pessoa antes de entrar na universidade, em 2010, eu tinha uma cabeça, um pensamento, uma mentalidade, e depois que eu me formei, eu me tornei uma outra pessoa, muito mais madura, muito mais capacitada, muito mais consciente do que eu estava, do cenário que eu estava. Então, a universidade ela cumpre esses três papéis: a formação de uma mão de obra capacitada nas mais diversas frentes, né? Se a gente for pensar a área da saúde, a gente precisa de médico, a gente precisa de enfermeira, a gente precisa de fisioterapeuta, de biomédico, de dentista, que cumpre um papel dentro das
as suas atuações. A gente for pensar na área humana, a gente precisa de filósofo, precisa de historiador, precisa de advogado. Na área de exatas, a gente precisa de matemático, a gente precisa de engenheiro, precisa de computólogo. Então, para uma sociedade rodar, a gente precisa de pessoas capacitadas. E esse é o principal papel da universidade. Sim. E quais são, tipo, os maiores desafios, assim, para quem está entrando na universidade, assim? Quando a gente pensa em universidade, né, e eu acho que isso é geracional. A minha geração, ela não via a hora de chegar no terceiro colegial e passar numa universidade muito longe da casa dos pais e viver a vida sozinho. Eu percebo que a geração de vocês, ela já é uma geração que tem a família um pouco mais enraizada. Então vocês já querem, a maioria de vocês já querem fazer uma faculdade na mesma cidade que o pai mora, para ter essa vida familiar. Mas, e é geracional, né? A minha visão é geracional. Mas assim, o maior desafio que eu vejo da faculdade, se a gente vai para fora da cidade dos nossos pais, é viver sozinho, é a independência, né? Não sei como que é a vida de vocês, mas minha vida de adolescente foi muito fácil, né? Eu chegava em casa, tinha tudo pronto, o máximo que eu precisava fazer é lavar uma louça ou outra ali para minha mãe ficar feliz e me dar alguma coisa que eu queria. Mas não era muito difícil, comida feita. Eu cheguei na faculdade, eu morava no Mojimirim, fui fazer Bauru. Então é uma cidade diferente e eu fui morar sozinho. Primeira vez que eu precisei fazer qualquer comida, minha mãe falou: filho, eu vou ensinar você a fazer um arroz. E ela ensinou, ficou horrível. E eu vivia basicamente de cup noodles com misto quente na Tostex. Então, um desafio muito grande na universidade é o externo à universidade, é como me virar sozinho. Agora, para quem vai continuar morando na casa dos pais, eu acho que a maior dificuldade é virar a chave. Quando eu dava aula numa faculdade particular aqui da cidade, eu percebia que existia uma diferença comportamental entre os meus alunos da universidade particular para os meus alunos da universidade pública. Esse comportamento não virou a chave. Majoritariamente, os alunos que continuam na cidade dos pais têm um comportamento de adolescente. Levam a faculdade como se fosse uma extensão do ensino médio. O que eu quero dizer com isso? No ensino médio, né, terceiro colegial e tudo mais, uma aula de 50 minutos, os alunos brincam, conversam, e isso faz parte da geração. Agora, quando a gente vai para a faculdade, a gente precisa virar a chave. Bom, eu estou num lugar agora que eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, tem que ser maduro, né? É uma situação que exige um comportamento diferente. Só que para quem continua na cidade, né, dos pais, eu acho que a maior dificuldade dos alunos é virar essa chave. Eles interpretam o primeiro ano de faculdade como uma extensão do ensino médio e levam da mesma maneira. Isso é um problema que vai girando, e quando esse aluno se forma, ele se forma muito pior capacitado, normalmente, tá? Isso geralmente, do que um aluno que virou essa chave. Então essa eu acho que é a maior dificuldade. Para quem muda fora é viver sozinho, que é muito difícil. E para quem continua na cidade dos pais é fazer essa transição entre o que é adolescência e o que é a vida adulta. E você acha que o primeiro ano ele é o mais difícil? O primeiro ano de faculdade é o mais difícil? Eu acho que sim, porque com 17 anos, né, tem uma música do Legião Urbana que fala tão criança a ponto de saber tudo. Quando a gente tem 17 anos, a gente acha que a gente domina o mundo inteiro, a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente acha que o que a gente pensa é a verdade, só que a gente é muito maturo. E com 17 anos, você escolheu o que você vai fazer pro resto da sua vida, é uma decisão muito difícil. Pô, eu quero fazer engenharia. Baseado em quê? O que eu sei que o engenheiro faz? Então essa decisão você tomou ela, e você tomou ela cheia de incertezas. Você tomou ela com medo, com incerteza, não sei se é o que eu quero, mas eu preciso escolher alguma coisa, porque os meus amigos estão escolhendo coisas, estão prestando faculdades, vestibulares. E quando você entra no primeiro ano da faculdade, você entra com essa cabeça, tipo, será que eu tomei a decisão certa? Será que o que eu estou fazendo é certo? E a virada de chave, a transição do ensino médio para o ensino superior também. Então, eu considero o primeiro ano da faculdade mais difícil por conta dessas questões comportamentais, nem tanto por conta das matérias. As matérias em si até são tranquilas. E assim, você já deu aula para o ensino médio, agora atualmente na universidade. Qual que é a diferença que você vê entre dar aula, vamos supor, no terceiro ano do ensino médio e na universidade? Eu acho que é a maturidade dos alunos. Em que sentido?
Quando eu entrava para dar aula no ensino médio, eu sabia que da minha aula de 50 minutos eu ia conseguir 15, bem feito, que os alunos iam parar para prestar atenção em 15. E é uma batalha que você já entra derrotado, assim, é muito difícil você conseguir uma aula maior de 15 minutos. Isso por conta dos alunos. Na faculdade, como a maioria dos alunos estão lá fazendo o que querem e já são adultos, então a imposição ela muda um pouquinho, você tem 50 minutos de aula a aula, então você só dá aula. Essa é uma diferença. E a outra diferença, que é algo que eu sinto muita falta de dar aula no ensino médio, é a relação com os alunos. No ensino médio você consegue criar, os alunos, você percebe que eles fazem questão de você, que eles gostam de estar com você e a recíproca é totalmente verdadeira. Eu gosto de estar com os meus alunos, eu gosto de conversar sobre qualquer coisa, né? Antes de começar a gente estava conversando sobre a vida e isso é muito legal. E na faculdade é muito difícil você ter isso, né? Porque aí cada um está procurando o seu, cada um está tocando sua vida, é um pouquinho mais... A vida adulta é um pouquinho mais séria, né? Sim. E a vida do ensino médio ela já é um pouquinho mais alegre, então acho que tem essa diferença. E qual o melhor momento que você viveu dando aula na universidade? Cara, o melhor momento que aconteceu recentemente, né? Quando eu consegui vencer o meu concurso e consegui ingressar como docente da universidade, foi muito difícil, exigiu um esforço aqui que eu não vou ficar falando, mas demandou muito de mim. E eu, antes de ser concursado, eu fui professor substituto para os alunos. E quando eu entrei como professor concursado, no meu primeiro dia de aula, quando eu entrei para ir na minha sala, os alunos que tiveram aula comigo como substituto vieram todos me abraçar e falaram, finalmente você entrou, a gente queria muito aula com você. Então, assim, isso para mim foi maravilhoso mesmo. Eu falei, caramba, eu acho que eu estou realmente no caminho certo. E no ensino médio? No ensino médio, tiveram 2 momentos que eu me recordo bastante, assim, que me marcaram profundamente. O primeiro foi, eu acho que o ano retrasado, quando os 2 terceiros me chamaram para ser patrono das 2 turmas e fizeram uma surpresa maravilhosa, que eu não estava esperando, estava zero esperando, assim, ao jeito que foi a surpresa, então isso me marcou a ponto de eu chorar mesmo, de ficar, conversar com a minha mulher, e é um carinho, assim, que a gente não troca. E o segundo momento, e eu estou falando o primeiro e segundo não em grau de importância, mas em ordem cronológica, o segundo momento foi quando o C1 do ano passado me chamou para ser paraninfo. E nesse eu já sabia que eu ia ser, né, dentro do que eu achava, eu realmente considerava que eu ia ser, mas para mim foi muito lindo porque foi um encerramento de um ciclo, né? Eu sabia que, na minha cabeça, dentro da minha fé, eu realmente tinha muita crença que eu ia passar nesse concurso da Unesp. E eu tratei tudo como um encerramento de um ciclo, tanto é que eu fiz uma cartinha para cada aluno individual, à mão, entreguei para cada aluno. Eu fiz um discurso para eles, assim, que foi do fundo do meu coração. Então, esse momento me marcou bastante. E, conjuntamente a isso, né, em outra cidade que eu dava aula para ensino médio, eu também fui escolhido paraninfo da turma. Então, para mim, foi um encerramento de um ciclo maravilhoso, que é algo que eu guardo muito na minha memória. Quantos anos você deu aula no ângulo? No ângulo foram 4 anos. 4 anos? 4 anos que eu dei aula no ângulo. Sim, e você, assim, pros alunos, você sempre foi, tipo, um cara que você pode contar bastante. Falando disso, por mim, assim, é um professor que a gente podia conversar, a gente podia ter essa amizade. Então, como você acha dessa importância? Você acha que é importante o professor também, não ser apenas professor, mas também ser um apoio pro aluno, ser o colega também? Eu vou falar da minha visão, né? Obviamente que eu acho que meus colegas docentes, cada um tem sua visão, mas eu enxergo muito o ensino com você entrar na cabeça daquele aluno. Eu acho que a minha grande qualidade, que eu acredito, é não desistir de ninguém, assim, é pegar o aluno que é maravilhoso, que tira 9,5, tentar fazer ele tirar 10. Mas é tentar pegar o aluno que tira 0 e tentar fazer ele tirar meio. Eu quero evoluir aquele aluno. E para mim é muito importante que esse aluno veja em mim um amigo. Fala, pô, eu posso confiar no Marco. Se eu fizer, sei lá, uma besteira qualquer, eu xinguei um professor, ou sei lá, joguei a borracha e quebrou a janela, eu posso contar pro Marco que ele não vai me porque é que precisa criar essa confiança, porque esse aluno confiando em mim, eu acho que eu ganho o respeito dele, e ganhando o respeito dele, ele consegue falar, pô, eu vou prestar atenção no que esse maluco tem para falar, talvez eu consiga fazer ele, não sei se gostar de matemática, mas pelo menos
aprender alguma coisa. Eu acho que a grande função do professor é ensinar, né? Você tem que ensinar a sua matéria, essa é a grande função do professor. E para mim é imprescindível, na minha formação, que eu tenho respeito dos alunos. E esse respeito passa pela amizade. Eu não sou um cara que sou autoritário, eu não consigo me impor, eu tenho muita dificuldade de me impor dentro de sala de aula. Então, se a sala não me respeitar, eu não dou aula, porque eu não consigo impor limites. O limite quem impõe são os próprios alunos dentro dessa relação de amizade. Então, para mim é fundamental. Se eu não conseguisse criar essa relação, esse laço, eu acho que eu nem daria aula, porque eu não consigo ver verdade, né, dentro da minha formação. Sim. Uhum. E o que você mais ama na sua profissão? Cara, o que eu mais amo na minha profissão, isso é muito legal. O que eu mais amo na minha profissão é, eu acho que ser um catalisador de sonhos. O que eu quero dizer com isso, né? Eu baseio minha vida basicamente em 3 pilares, que é família, propósito, você tem que ter um propósito, porque senão sua vida não tem sentido, e dinheiro, obviamente, porque ninguém quer morrer de fome, né? E dentro disso, no segundo pilar, que é o propósito, eu consigo realmente ver que a minha ação como ensino pode mudar sonhos. E isso passa tanto do ponto de vista de, sei lá, pegar uma faculdade. Eu já peguei um aluno que ganhava R$1.000 por mês sendo aprendiz, formei esse aluno e hoje ele está ganhando R$15.000 por mês, assim, em questão de 5 anos. E eu passei por isso, eu consegui ajudar esse aluno, sabe? Isso é muito legal, porque eu mudei a vida daquele aluno. Como também eu já peguei um aluno que não estava nem aí no ensino médio, não prestava atenção, não fazia nada com nada, e acabou passando na faculdade, hoje está formado, está casado, e ele me mandou uma mensagem no Instagram, falou: nossa, Marco, pode parecer mentira, mas aquela conversa nossa fez com que eu pudesse Mudar uma chave. Mudar uma chave. Então isso é maravilhoso, sabe? Isso da minha profissão, o que eu mais amo na minha profissão é poder ser um catalisador de sonhos. Sim, tentar mudar. a educação é o que muda tudo pra você, né? Eu lembro que na sua aula um dia, acho que você já falou até mais de uma vez, das 5 maneiras de ganhar dinheiro, né? E a educação lá, você sempre visou essa pauta, né? A educação é o que transforma tudo. Sim, a educação, e realmente é o que acontece. Na minha visão, sem educação a gente não... É muito difícil com que a gente tenha êxito. E quando eu falo em êxito, não é só financeiro, mas eu acho que é êxito na vida mesmo, assim, é você poder... Poxa, pra mim, Marco, sabe, é muito legal estar aqui hoje, de verdade, mas não tô falando por demagogia, não tô falando que eu tô aqui. Eu não precisava ter aceitado o convite, podia dar qualquer migué. Gente... Tenho aula à noite, a gente não ia saber. Minha mulher, sei lá, vai brigar comigo, eu tenho que cuidar do meu filho, tem natação do meu filho, minha avó vai no jiu-jitsu, podia inventar qualquer coisa, mas o tanto que eu acredito no que eu faço e o tanto que eu acredito nos meus alunos, eu acho que é muito maravilhoso, sabe? Eu acredito mesmo em cada aluno que... Eu lembro que teve uma aluna que falou: nossa, Marco, às vezes parece que você é falso. Mas assim, pode parecer até, não sei, mas eu realmente acredito em cada aluno. Eu olho para cada aluno e eu consigo ver aonde que é o ponto fraco daquele aluno, onde é o ponto forte daquele aluno, e eu vou acreditar nele até o fim, até com que ele realmente desista, mas até então não. Uhum. Que tipo de aluno você era no ensino médio? Eu era um aluno para a parte de exatas, cara, eu acho que eu era um fumagalli menos... Não, eu acho que era um fumagalli com 50% de energia. Então você era eu mais calminho. Eu era muito bom de exatas, então isso me dava muito bem, mas eu nunca fui aquele aluno nerdão de ficar estudando, sabe? Tipo, eu preciso tirar 10 e tudo mais. Eu sempre levava a vida, tirava nota em física, matemática e química, que eu gostava. Sim. Eu lembro que espanhol eu cheguei a pegar recuperação, que eu odiava. Redação, eu era muito ruim em redação. Gramática eu odiava também. Minha mãe que era professora, já cheguei a pegar recuperação em gramática. Mas quando precisava, eu tirava nota. Tipo assim, preciso tirar nota agora, eu estudava e conseguia tirar, mas eu não fui... Só que eu nunca fui um aluno desrespeitoso, assim, nunca faltei com respeito com nenhum professor. Eu só não levava tão a sério, assim, eu era fumagalli com 50% de energia. Agora que ele falou que ele era tipo eu tô achando que é um ataque, eu nem sinceramente do que ele tá falando. Mas assim, se você pudesse dar um conselho pra você nessa época aí, 16, 17... talvez 18 anos, que conselho que você daria hoje? Eu daria o mesmo conselho que eu recebi de 2 professores meus. Eu tive 2 professores, professor de geografia chamado Roberto Mitch
e a professora de matemática chamada Thaís. E, inclusive, quando eu terminei meu doutorado, eu agradeci os 2 professores. Quando eu estava no segundo colegial, eu estava levando o ensino médio de uma maneira um pouquinho errada. E esses 2 professores me chamaram para conversar de maneira separada. Eu lembro que eles falaram basicamente assim: Marco, você está jogando oportunidade que a sua família está te dando fora, você tem inteligência, você é capaz, só leva um pouquinho mais a sério. E eu lembro que na hora eu pensei, eu não falei, mas eu pensei, cala a boca, quem é você para dar? Porque adolescente é assim, né? Eu pensei, cala a boca, quem é você para mudar na minha vida? Quem sabe da minha vida sou eu. Só que isso ficou na minha mente, sabe? Eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo e isso me marcou bastante. E esse conselho que ele me deu, e eles me deram, né, fez com que no terceiro colegial, no meio do terceiro colegial, e eu só comecei a levar a sério a escola no meio do terceiro colegial. Eu falei, bom, eu preciso passar em alguma coisa, porque meu pai chegou pra mim e falou, filhão, não vou sustentar um vagabundo, tá? 18 anos, você já é homem, se quiser morar em casa, você arruma um trabalho e paga com uma conta de energia, qualquer coisa assim. Se você passar a faculdade, beleza. Então eu falei, caramba, acho que agora eu sou melhor estudar que trabalhar, né? E aí eu comecei a levar a sério no terceiro colegial. Muito por conta disso do meu pai, mas muito por conta do que os professores falaram. E isso mudou minha cabeça totalmente, assim, sabe? Mesmo que na hora não, mas isso plantou uma semente na minha mente. Eu daria esse mesmo conselho. Vocês, e aqui eu falo especificamente para os alunos do ano, né? Vocês têm uma realidade de vida muito boa. Vocês estudam num dos melhores colégios da cidade e num dos melhores colégios da região. Isso eu cravo para vocês. Vocês têm o melhor material na mão de vocês. Tem material ângulo, ele não é da minha boca falando isso, nem precisava estar falando propaganda nenhuma, inclusive. Mas o material ângulo ele é o que mais aprova, tá? É o melhor material que tem. Vocês têm uma oportunidade maravilhosa, basta vocês quererem. E eu percebo que muitos de vocês não querem, por imaturidade. Então, meu conselho é, não jogue a vida de vocês pela janela, porque cada escolha é uma renúncia. Cada escolha que você toma, você tem que arcar com ela. Você pode arcar agora, você pode arcar daqui a 15 anos, 20 anos, mas você vai arcar. Então, aproveite os professores que vocês têm à disposição, aproveite o material que vocês têm à disposição, aproveite a escola que vocês têm à disposição. E quando eu falo aproveitar, não é tipo, Marco, então a partir de amanhã eu vou estudar 50 horas por dia, eu não vou mais viver, eu não vou mais sair, não vou mais fazer academia, não vou mais treinar, eu só vou estudar. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, o professor está explicando, presta atenção no cara, o cara sabe o que ele está falando. Tem uma prova, vou estudar um pouquinho antes. E vou fazer uma tarefa, vou fazer uma lista de exercícios. Isso, por si só, já vai fazer com que o seu futuro já esteja muito mais garantido que a grande realidade da população brasileira. Legal. Agora mudando um pouquinho de assunto, que você estava falando antes da sua proximidade com os alunos, eu lembro que quando eu tive a ideia do podcast, acho que você foi o primeiro professor que eu cheguei a comentar da ideia, e quando eu falei, você super apoiou, aí você falou as dificuldades que eu teria, mas que seria uma ideia bem legal, e acho que foi uma das coisas que mais me motivou para mim levar o projeto à frente. Eu fiquei muito feliz, sabia? Eu lembro isso que você veio falar para mim, e eu lembro do que eu te falei, inclusive, eu achei que é uma ideia do caramba, vai ser maravilhoso, mas pode ser que existam pessoas que vão olhar com olhos ruins e cabe a você arcar com isso. Eu lembro que você falou, eu não me importo com isso. E é uma ideia do caramba, e eu acho que para a vida futura de vocês vai ser do caramba também. Eu acho que o que vocês estão fazendo, essa ideia, essa maturidade que vocês estão aprendendo vai ser muito... Eu fiquei muito feliz com essa fala. E foi exatamente as dificuldades que você falou que eu ia ter, eu tive, mas foi uma coisa assim que eu relevei, mas eu relevei tipo tanto que chegou no momento que acabou. Aí as pessoas gostaram da ideia, todo mundo apoiou, virou assim na cabeça das pessoas como se tivesse virado uma chave mesmo. Todo mundo apoiando, todo mundo seguindo, todo mundo curtindo, mas foi a mesma coisa que você me falou, foi as mesmas coisas que aconteceram. Então acho que foi um conselho muito bom. Eu fico muito feliz e torço muito para que tenha cada vez mais certo. Certeza. E como que tá o Gregor? Como que ele tá? Cara, o Greg tá maravilhoso, é o meu maior motivação de viver. Eu falo pra minha mulher que eu tenho que viver, eu sou imorrível por mais de 18 anos, eu não posso morrer, eu preciso ver ele formado. E, assim, filho é um negócio maluco mesmo, assim, sabe? Hoje é uma pena, isso acho que é um erro biológico, tá? É uma pena que a gente adquire uma maturidade muito velho.
hoje que eu tenho meu filho, eu penso na minha ação enquanto filho com os meus pais, eu percebo quão idiota eu era. Não porque eu tratava meus pais mal, porque adolescente é bobo, né? Adolescente é bobo. E hoje com meu filho eu falo, gente, ser pai ou ser mãe ou ter é a maior coisa da minha vida. Ele tá saudável, tá maravilhoso, tá super falante, tá super engraçado. E é maravilhoso ser pai. Que legal. Então, antes da gente finalizar, a gente sempre pede uma indicação cultural. Pode ser filme, livro, série, alguma música, alguma coisa que inspira. Cara, ó, de filme, o filme que eu mais gosto de assistir, que eu já assisti 900 vezes e preciso assistir cada vez mais porque ele é muito difícil de entender, é Interestelar. Eu acho ele muito incrível. Eu recomendo que todo mundo assista. Ele é muito bem escrito, muito... Não só da parte física do filme, isso que é muito legal mesmo, né? A parte de viagem no tempo, de modo geral, né? Da quarta dimensão. Mas a parte emocional do filme eu acho muito bacana. Eu recomendo que todo mundo assista. Filmaço esse, hein? Eu acho que é o filme que eu mais indico. E o livro que eu indicaria, que foi o livro que eu também mais gostei de ler, que imagino eu que seja até livro de vestibular, é Capitã de Areia. Eu acho ele maravilhoso também, eu recomendo para que todo mundo leia. Sim. Então, acho que a gente já pode ir finalizando por aqui. Acho que a gente pode finalizar Finalizando já. por aqui. Foi um prazer, Marcos, Prazer é você ter meu. aceitado o nosso convite, vindo lá de Bauru. E foi isso, gente. A gente está encerrando mais um episódio do podcast. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais e até o próximo episódio. Valeu! Obrigado.